nosso coração nesta noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Só você que está feliz, alegre, dá um glória a Deus aí nesta noite. Aleluia, vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, louvando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vinha aqui às terças, às quintas, domingo pela manhã, domingo à noite. Há uma estratégia do inimigo de querer embutir na cabeça dos crentes de que vir na igreja todos os cultos, isso é ser religioso. Não, meu irmão. Aqui você está alimentando a tua alma. Você precisa disso, eu preciso disso. Essa atmosfera de culto, de adoração, de louvor, de comunhão entre os irmãos, de ouvir a palavra de Deus. Tudo que eu pregar aqui nesta noite, você pode saber tudo, mas nunca subestime o poder sobrenatural da palavra, que uma frase, uma palavra é a resposta de Deus para a tua vida, é o fortalecimento para a tua fé, é a resistência que tu precisa para dizer não para o pecado amanhã. Aleluia. Então nunca troque o culto por coisas banais. Nunca acha que vir aqui é ser religioso. Nunca acha que vir aqui é mais um culto, que tu pode ser crente em casa. Não caia nessa armadilha, nesse embaraço do inimigo. Aqui é teu lugar, aqui é o lugar. E quando você está aqui adorando, e quando você está aqui orando, e quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você não está colocando os olhos em coisas más, você não está murmurando, você não está pecando, você não está fazendo coisas que desagradam a Deus, mas tu está fazendo a vontade de Deus, porque uma das vontades de Deus é que nós nos reunimos, é que nós possamos estar aqui. E todas as vezes que nós nos reunimos para adorar, para ouvir a palavra de Deus, uma coisa é, Cristo está sendo adorado, e nós estamos saindo, recebendo um pouco mais da maturidade cristã. Glória a Deus. Então, tua vinda aqui não é em vão. Já louvamos ao Senhor. O irmão aqui, Ademar, já contou um testemunho aqui, de Deus abriu portas, porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abre portas, Ele traz resposta, Ele nos fortalece. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Vamos ler o verso de número 5. Jeremias capítulo 12, verso de número 5. Olha o que diz a palavra de Deus. O verso de número 5 é a resposta de Deus para o profeta Jeremias. O contexto de Jeremias 12 começa no capítulo 11, a partir do verso 18. E vai até capítulo 12, versículo 6. E se prolonga por todos, isso, até o capítulo 12, versículo 6. Então, o versículo 5 que eu vou estar lendo, é a resposta de Deus para o profeta. E eu quero atribuir resposta de Deus para você nesta noite. Jeremias, capítulo 12, versículo de número 5. Olha o que diz, olha o que Deus está dizendo para o Jeremias e dizendo para nós esta noite. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? É Deus fazendo uma pergunta. Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não te fies neles ou confie neles, ainda que diga coisas boas. Mesmo sendo um texto difícil de dizer amém, você pode dizer amém pela palavra de Deus? Então assente e redobre a sua atenção para você entender a resposta de Deus para Jeremias, aqui nesses dois versos que nós lemos. Jeremias aqui, meu irmão, começa no final do capítulo 11, o profeta Jeremias está lamentando ao Senhor, está clamando ao Senhor,
o fato de ele estar sendo perseguido pelos homens de Anatote. A oração, o desejo do profeta é o mesmo de muitos nós nesses dias atuais. O profeta Vitor está orando a Deus e está com desejo que Deus age com justiça em favor dele, pela perseguição que ele está sofrendo com os homens de Anatote. Só você ler o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, que você vai ver como que Jeremias está clamando ao Senhor, como: Senhor, tu não está vendo? O profeta não quer que Deus use de complacência com os ímpios, os homens que eu perseguia de imediato. O profeta querendo que Deus destrói esses homens como ovelha destinada a matadouro. Quantas vezes que a nossa oração a Deus resume nisso: Deus, tu não está vendo a minha luta, tu não está vendo a minha perseguição, tu não está vendo que eu estou sofrendo no trabalho, nesse trabalho, Senhor, tu não está vendo que eu estou sofrendo, Senhor, com a minha esposa, né, quem está passando por crise conjugal, com o meu marido, Senhor, tu não está vendo, e Deus está vendo, e Deus está sabendo, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E você não entende, porque muitas vezes a nossa realidade está em contradição com aquilo que Deus nos prometeu um dia. Muitas vezes a nossa realidade está em choque com aquilo que nós esperávamos. Muitas vezes nós vivemos algo que não condiz com aquilo que nós gostaríamos de viver e com as promessas de Deus na nossa vida. E você vem para o culto, ouve o irmão contar o testemunho, e você vai para a rede social, para o Instagram, e vê um outro testemunho de vitória, de prosperidade, e você diz: meu Deus, por que tu não me respondes, Senhor? Por que comigo está dando tudo errado? A resposta para você nesta noite é a mesma de Deus, que Deus deu para Jeremias. Porque, irmãos, enquanto Jeremias está clamando ao Senhor para que Deus livra ele dos homens de Anatote, olha aqui para mim, enquanto Jeremias está clamando ao Senhor, pedindo: Senhor, não usa de complacência com esses homens ímpios, com esses homens maus. E não é assim muitas vezes que nós falamos, questionamos: Deus, mas fulano de tal nem serve a ti, e as coisas dão mais certo para eles do que comigo. Por que está acontecendo comigo? Escute, o interesse de Deus não é nem tanto te livrar da luta, da dificuldade, do problema. Deus está mais interessado em você do que em te livrar do problema. Deus estava mais interessado aqui no profeta, na estrutura do profeta, em trabalhar na vida do profeta. O interesse de Deus é mais em nós do que em nos livrar das dificuldades, ou até mesmo de nos atender desenfreadamente os nossos desejos egoístas, egocêntricos. E nós somos ser humano, é imediatista. Nós queremos sempre nos livrar das tribulações, das angústias, dos problemas que estão nos atormentando de imediato. Mas escute, Deus está mais interessado no profeta. E quando Jeremias está sofrendo por causa dos homens maus, se desgastando, lamentando, brigando com Deus para a destruição deles, a preocupação de Deus é com ele, é com Jeremias, porque Deus está preparando o profeta, pois lutas maiores chegariam, as dificuldades, o grau das dificuldades aumentaria. Então, para que você se conecte com esse texto aqui nesta noite, como resposta de Deus para a sua vida, deixa eu organizar aqui alguns ensinamentos de Jeremias 12 para nós, da resposta de Deus que tem a ver conosco, com o nosso dia a dia. Porque quando Jeremias está dizendo: Deus, olha, me livre dos homens, Deus está dizendo: Jeremias, tu já está fadigado, tu já está cansado, competindo com homens de a pé. Olha que Deus está usando uma metáfora. A metáfora é uma corrida. Tu por enquanto está correndo com homens, Jeremias. Isso já está te cansando. Daqui a pouco, se prepara, Jeremias. Daqui a pouco a sua corrida não vai ser com homens. A sua corrida vai ser com cavalos. Como que tu vai fazer? Em outras palavras, Deus está dizendo: vai acirrar a corrida. A dificuldade vai aumentar, Jeremias. Então para de lamentar. E aproveita as pequenas lutas, os pequenos ataques, para que você se prepare para os maiores. Imagina o que é isso, você pedindo a Deus livramento das pequenas coisas e Deus dizendo: vai aumentar as lutas,
Vai aumentar as dificuldades. Os problemas, eu estou apenas de preparando. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, para de reclamar, para de chorar, seja valente, Jeremias. E aí eu lembro do que o sábio Salomão, o rei Salomão escreveu, e está lá em Provérbios 24:10. Se você te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Deixa eu aplicar para você que nesta noite, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, nada de se mostrar fraco diante dos problemas, nada de ficar cabisbaixo diante das dificuldades, nada de se te dar vencido diante das provações, diante das perseguições, diante dos ataques, diante da subestimação, porque assim mesmo, procure ser mais fiel a Deus. O profeta de Deus, homens, mulheres usadas por Deus, quem está na plena vontade de Deus, são perseguidos, são subestimados, são atacados, são flagelados dias após dia, pelos inimigos da obra de Deus. Nada disso. Levante a tua cabeça, se te mostre corajoso, se te mostre fortalecido diante das dificuldades. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Não faça parte de uma geração que em tudo não tem jeito, não posso, não se ter por vencido. Eu até quero crer que você vem no culto Noite de Vitória, é porque a tua personalidade é de vitorioso, é de vencedor, é porque tu crê que Deus pode te dar vitória, é porque tu não conforma, é porque tu não concorda em ter uma vida derrotada. Tu pode até estar passando por problemas difíceis, mas os problemas difíceis não vão durar para sempre na tua vida. Levante a tua cabeça, alegre o teu coração, se mostre forte e vençam as dificuldades. Não se abate diante das dificuldades, não se abate diante das perseguições. É a resposta de Deus para Jeremias, é a resposta de Deus para nós nesta noite. Então escreva aí, escute aí. Em Jeremias 12 nós aprendemos primeiramente que Deus está mais interessado em nós do que em nos livrarmos dos inimigos e das dificuldades. O interesse de Deus não é te dar uma vida confortável. O interesse de Deus não é nos colocar no lugar confortável. O interesse de Deus não é nos dar uma vida quieta e tranquila, não. O interesse de Deus é em nós, é em nos fazermos cada dia melhores. E aí já vem o segundo ensinamento de Jeremias capítulo 12. As dificuldades, as perseguições, as provações, tudo aquilo que você enfrenta no dia a dia, são pedagoga. Ou seja, Deus usa, é a maneira pela qual Deus usa para nos aprimorar. Deus usa as perseguições, Deus usa as dificuldades da vida, Deus usa a crise financeira, Deus usa a crise conjugal, Deus usa a incompreensão do seu cônjuge, Deus usa a rebeldia do seu filho, sim, para mudar você, para aprimorar você, para te preparar para algo maior. Isso que Deus está dizendo para Jeremias. Deus usa, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo Deus usa para nos prepararmos, para viver algo maior, para vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É o exercício da fé, é o exercício da palavra de Deus. Você se alimenta bem, mas não basta se alimentar bem, não basta se alimentar bem. Eu às vezes o sedentarismo toma conta, aí qualquer corridinha que eu dou, a língua começa a sair pela boca, não é verdade? As vistas escurecem todo, mas não é porque eu estou alimentando mal, é porque eu não estou exercitando. É mais ou menos assim, você vem para a igreja, você ouve a palavra de Deus, mas se você não exercitar a palavra de Deus, é como você comer igual um boi e não exercitar, vai só acumulando gordura. O sedentarismo toma conta e você não consegue dar uma corridinha até a esquina, a perna já dói, o joelho dói, está tudo doendo. É assim que acontece. Então, meus irmãos, é da mesma forma, você vem para a igreja, você ouve a palavra, aí no dia a dia, a luta lá no trabalho,
trabalho, a luta lá na tua casa, a luta lá na tua família, né? Até mesmo aquelas implicações e perseguições que vêm tirar a paz, até mesmo nos grupos de família do WhatsApp. Isso tudo é Deus treinando, exercitando aquilo que você aprendeu aqui, exercitando o que você aprendeu na palavra de Deus, para que você consiga absorver músculos espirituais. Talvez você está acostumado a treinar apenas os músculos na academia, treinar apenas a sua resistência na corrida, na caminhada, e o seu corpo está bom. Aí Deus está falando, as lutas, as dificuldades, eu estou treinando o teu espírito, eu estou treinando a tua vida espiritual, eu estou exercitando para viver algo grande, maior, que Deus tem para a sua vida. Tem alguém que entende essa palavra? Pode dar um glória a Deus nesta noite. Aleluia. Primeiro, Deus está mais interessado em nós do que em nos livrarmos dos inimigos, das lutas e das dificuldades. Segundo, as dificuldades, elas são a fórmula, o meio, é a pedagogia de Deus, que Ele usa para nos aprimorar, para exercitar a nossa vida espiritual. Lembra que eu iniciei falando porque nós precisamos disso, nós precisamos dessa atmosfera de culto, e aquilo que nós absolvemos aqui, o conhecimento que nós absolvemos aqui, a experiência que nós absolvemos aqui, o relacionamento com Deus, com os irmãos, com o Espírito Santo, isso aqui não é para acumular gordura espiritual, aqui é para ser exercitado. Aí tem dia que você fala, tem dia que você está com o estupim curto, está sem paciência nenhuma, geralmente aí você está sem ler a Bíblia, está sem orar, está sem vir os cultos, aí você não suporta nada. Mas imagina quando você participa de um culto daqueles, que você fala em línguas estranhas, de uma festa, um congresso, como foi o seminário Umadec. Você chega no outro dia, você fica leve. As pessoas podem provocar que nem te atinge, você está em outra dimensão, porque você tem exercitado. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então é a forma que Deus usa para nos melhorar, para nos aprimorar. Ei, meu irmão, ei, cadê as mães que estão aqui? Só as mães, levante a sua mão. O prazer da mãe, né? A Débora dizia assim, quando o Juninho tinha 2 anos e o Davi nasceu, ela falava, não vejo a hora de ter 4 e de ter 2, não vejo a hora de Juninho ter 6 e o Juninho ter 4, não vejo a hora de ter 10 e ter 12, agora já até parou de não ver a hora, porque um já está com 15 e o outro com 13, agora ela está quase assim, não, mas passou rápido demais, né? Mas ela é feliz pelo desenvolvimento dos filhos, pelo crescimento deles. É assim Deus conosco. Até quando vai ficar no leite materno na igreja? Até quando vai ficar chorando por coisas mínimas? Até quando vai ficar lamentando por coisas pequenas? Deus está dizendo, eu quero que tu cresça espiritualmente, eu quero que tu se aprimore, eu quero que tu passe a chorar pelos perdidos, eu quero que tu passe a preocupar por aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, eu quero que a tua maturidade cresça, eu quero que isso desenvolva espiritualmente. Deus usa as lutas, as dificuldades para te aprimorar. É Deus dizendo, Jeremias, tu está cansado correndo com os homens a pé? Já, se prepare, a corrida vai mudar, tu vai começar a competir com cavalos. Aleluia, é Deus falando por metáfora. Tu está achando difícil essa luta, minha irmã? Está pesada essa dificuldade? Está difícil, está descendo atravessado esse problema? Se prepare, vai piorar. Vai, pastor, essa mensagem de vitória vai. Mas Deus está te preparando para suportar. Deus está te preparando para uma luta maior. Deus está te preparando para um desafio maior. Eu estou sentindo Deus aqui, estou com o corpo arrepiado. Deus está te preparando a sua estrutura para viver uma luta maior, mas para viver as promessas dele, para viver a vontade dele, para viver o que Deus tem para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Sai daqui nessa noite com essa frase: eu estou competindo com os homens a pé. E Deus está dizendo, 2025 não vai ter alívio, 2025 não vai ter conforto,
2025 não vai ter refresco, não. Tem a presença de Deus com você. E Ele está dizendo: se prepare, a corrida vai mudar. Tu vai parar de correr com os meninos, tu vai parar de correr com as mulheres, tu vai parar de correr com os homens, tu vai parar de correr de peso a peso. A corrida vai mudar para os cavalos. Mas Deus está te dando a estrutura para isso. Deus está te dando resistência para isso. Receba a resistência de Deus, porque a corrida vai ser acirrada, mas a vitória é certa pelo poder que há no nome de Jesus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é. Não diga que a vitória nunca veio, porque vitória, se o mar da vida, olha o que Deus faz. Deus abre o caminho. De novo, não pense que a vida acabou. Com autoridade, cante. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. É vencer. Tem luta, tem corrida, tem prova, tem perseguição, mas tem vitória. Porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida, Deus abre o caminho, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Quem crê que Deus tem vitória para a tua vida, dá glória a Deus. Tem vitória. É de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. A vitória de uma luta, se prepare, é um aprimoramento de Deus para uma luta maior que virá. A competição será acirrada. É Deus falando com metáfora para Jeremias e para nós nesta noite. Tu está fadigado correndo com os homens. Preocupa não, vai aumentar. Por quê? Porque Deus está mais interessado em nós do que em nos livrarmos. As dificuldades, as lutas, é a pedagogia de Deus, é a maneira pela qual Deus usa para nos aprimorar. Terceiro, comemore as pequenas conquistas e se prepare, pois Deus te elevará ainda mais por lutas maiores, mas vitórias maiores. A nossa vontade, a vontade do ser humano é conforto. Nós queremos o que? Nós queremos sombra e água fresca. Mas Deus não te fez para sombra e água fresca. Deus não te fez para viver uma vida confortável. Deus nos fez para viver propósito. Deus nos fez para viver promessas. Deus nos fez para viver os planos deles. Deus nos fez para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Se liberte dessa utopia de vida tranquila. Não tem vida tranquila. Tem um suposto poeta brasileiro aí, ridículo, que canta há anos aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E agora até disse aí que quer ir para o inferno mesmo, porque o inferno não deve ser tão ruim assim não. Então, coitado, porque quem vive e deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai parar no inferno. Porque cada um pode ir para o inferno na sua própria maneira. Agora, para ir para o céu é na maneira de Deus, é fazendo a vontade de Deus. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Se liberte dessa utopia de vida fácil, de vida de conforto. Não. Se alguém falou com você que ser crente a tua vida vai melhorar, esse alguém, não vou dizer que mentiu, mas está equivocado, não conhece a Bíblia. A vida não melhora com Jesus, pelo contrário, a vida começa com Ele, mas é uma vida eterna, é de lutas e dificuldades, provações aqui na terra, mas a esperança está viva, porque ela não termina no cemitério a vida do crente, ela continua na eternidade.
Deus nos prepara para algo maior, para viver a sua vontade. Eu já citei aqui Mateus 7:21, que é aquele que faz a vontade de Deus, é este que viverá eternamente. O próprio Jesus, meu irmão. Eu gosto sempre de toda pregação minha, eu tenho que mencionar Jesus. O centro da Bíblia é Jesus, Ele é o centro de tudo. Então, o próprio Jesus, Ele disse, está lá escrito em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tu quer fazer a tua vontade ainda? Não, como Jesus, a vontade de Deus. Olha o que disse João 4:34, foi Jesus que falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mateus 26:39, Jesus no Getsemane, Ele orou 3 vezes, se for possível, tu conhece o texto, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, seja como tu queres. Mas sabe por que tu ainda não consegue fazer a vontade de Deus? Porque tu não abre mão da sua vontade, tu não abre mão do seu conforto, tu não abre mão das suas convicções. Você é soberbo contigo mesmo e te faz de humilde. Tu é orgulhoso contigo mesmo e te faz de humilde por talvez viver uma vida simples. Não, meu irmão, se liberte do teu querer e se rende à vontade de Deus. A vontade de Deus, antes dela ser vivida, primeiramente ela precisa ser entendida. Efésios 5:17 diz: não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Depois de você entender a vontade do Senhor, tu precisa experimentar ela. Romanos 12:12 disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Eu já estou em Romanos 12:2, eu citei Efésios 5:17. Entendeis a vontade do Senhor. Agora a vontade do Senhor precisa ser entendida. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus precisa ser entendida, a vontade de Deus precisa ser experimentada, a vontade de Deus precisa ser feita. Mateus capítulo 7, versículo 21, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que será salvo. A vontade de Deus precisa ser constante. Hebreus 10:36, necessitai-vos de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E qual é a vontade de Deus? Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Tessalonicenses 5:18, é que você seja agradecido em tudo. A vontade de Deus qual é? É na oração. Nós fazemos a oração do Pai Nosso. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Quantos querem uma vida de vitória? Quantos querem uma vida vitoriosa? Levante a sua mão. Tu tem coragem de fechar os teus olhos e dizer para Jesus nessa noite: Senhor, ajude-me a entender a tua vontade. Ajude-me, Senhor, a experimentar a tua vontade, a perseverar fazendo a tua vontade, Senhor. Não a minha, mas a tua vontade, Senhor. E a vontade de Deus é essa: nas lutas, nas dificuldades, nas perseguições, nem sempre Ele vai te livrar, mas Ele vai usar para te preparar. Ele vai usá-lo, as lutas, para te aprimorar, para te amadurecer, para te preparar ainda mais para as coisas que Ele tem para a sua vida. Isaías 53:10, a Bíblia diz que foi do agrado do Pai moer no Filho. Por que foi do agrado do Pai que o Filho fosse moído lá na cruz? A ponto de Jesus falar, orar lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai estava de costas. Por quê? Porque o plano de Deus era maior, era você, era eu, era a humanidade. Se Deus moeu, Deus seu Filho, moeu o próprio Filho, pelo plano universal, você acha que Deus vai mover especificamente para seus caprichos pessoais? Se liberte, meu irmão, dos pedidos de orações, que é capricho pessoal seu, que é especificamente uma vontade específica e até orgulhosa sua. Se liberte disso, abre mão da sua vontade.
O plano de Deus é maior, a visão de Deus é o mundo, a visão de Deus é o coletivo, e a sua vontade às vezes é que você se dá bem na frente do vizinho, do irmão, da irmã, do colega de trabalho. Tu está totalmente fora da vontade de Deus, porque a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso. O Pai é nosso, não dá para escolher, irmão. É Pai seu, mas é Pai do seu inimigo também. É Pai seu que serve a Deus e conhece a Deus, mas é Pai daquele ateu que não conhece a Deus também. O Pai é nosso, para com orações específicas, egocêntricas, que vai satisfazer a sua vontade, que vai satisfazer. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus faz o desejo do seu coração. Sim, mas a Bíblia também fala que o coração é enganoso, e o coração transformado por Cristo é o coração do Senhor. Deus fará, é a vontade dEle. Aí enquanto você fica nessa guerra com Deus, você não sai do lugar. Enquanto você fica brigando com Deus, enquanto está brigando com Jeremias, tu não avança. Deus está dizendo nesta noite, tem alguém que está ouvindo a voz de Deus? Deus está dizendo: avance, cresça, amadureça, prospere. Para de brigar por pequenas coisas. Eu tenho coisas grandes para a tua vida. Eu tenho algo grande para você. Eu tenho corridas maiores para você. Eu quero te preparar para coisas grandiosas. E tu estás se contentando com a mediocridade. Se liberte da mediocridade. Abra os olhos espirituais e viva algo novo e grande de Deus para a tua vida. Pelo amor de Deus, tem alguém que entenda o bradar de Deus nesta noite. O inimigo não quer te tirar daqui. O inimigo quer que você se contenta com uma vida medíocre, com uma vida rasa, com uma vida religiosa, que daí para trás o inimigo quer que você continue gastando todas as suas forças e energia por coisas insignificantes e frívolas, apenas para ter um domingo dormir até meio-dia, um sábado de folga à tarde. Essa é a visão do inimigo, visão medíocre. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para você. Mas esse lugar de coisas grandiosas de Deus não é na zona do conforto, é na guerra, é na luta travada, e é na vitória que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Crente com um sonho. O sonho melhor. Meu sonho é final de semana. Eu passo. Meu irmão, tu pode descansar uma vez por ano, de quando em quando renova as suas forças. Me entenda, por favor. Agora tem crente que o sonho dele é: não quero que Deus me prospere. Aí, um final de semana ele passa no clube. O outro é estar no parque. O outro ele está no shopping. Você acha que é isso que Deus tem para a tua vida? Aleluia. Você acha que é isso que Deus tem para você? Você acha que é isso que Deus projetou para você? Enquanto tem milhares caminhando a passos largos para o inferno, Deus tem grandes projetos para você. Deus quer te usar. Deus tem coisas maiores para você. Abra os teus olhos espirituais. Vamos para a guerra. Vamos para a corrida. Aleluia. Aleluia. É pesada a palavra, não é? Mas é o que Deus tem para você. Já viu falar da história do irmão André? Se conseguir chegar só mais um pouquinho, retorno aqui, que a gripe ainda não melhorou. O irmão André, um missionário holandês, que viveu no século XX, nasceu em 1928, morreu agora em 2022. Sabe qual que era a vontade de Deus para a vida dele? Pode pesquisar no Google, ele é conhecido como contrabandista de Bíblia, contrabandista de Deus, porque ele durante anos, ele levava a Bíblia para os países onde era proibido Bíblia, como durante a Guerra Fria. Vocês sabem que a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que é a atual Rússia, antiga Rússia, União Soviética, teve aí 4 décadas de pelo menos de Guerra Fria, e lá não podia distribuir Bíblias. E ele no Fusquinha não tem porta-mala, mas na frente ali, o porta-mala do Fusquinha na frente, né? Ele enchia de Bíblias, e a polícia parava, quando abria, a polícia falava: pode fechar, não tem nada aí não. Deus cegava os policiais e não enxergava a Bíblia que estava ali no capô do Fusca. Aleluia, aleluia. Aí perguntaram para o irmão André: ô irmão André, não é perigoso você ficar fazendo missionário lá na União Soviética, país comunista? Não é perigoso você estar lá não, irmão André? Sabe o que ele respondeu? É perigoso, muito perigoso. Só que tem um porém.
só não é mais perigoso do que estar fora da vontade de Deus. Então estar fora da vontade de Deus é pior do que estar nos países comunistas. Você entende essa verdade nesta noite? E eu encerro então dizendo, o último ensinamento: se Deus vai acirrar a corrida, se as pequenas, comemora as pequenas vitórias, mas já se prepare que Deus vai te levar para maiores. Aleluia. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, a graça de Deus está aqui. Deus vai te amadurecer, Deus vai te aprimorar para maiores. Mas não se preocupe, quando a corrida começar a ser com cavalos, Deus vai aumentar a tua resistência, de sorte que você vencerá também essa corrida. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia lá em Abacuque. Esse verso nós encerramos agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 19. Jeová, o Senhor é minha força. Olha só o que diz Abacuque 3:19. Jeová, na hora que eu parar os irmãos continuam, deixa aí no telão. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das, toda a igreja, como os das, e me fará andar sobre as minhas. É promessa, é Deus falando, é o profeta falando, no cântico dele: fará os meus pés como os das servas. Aí, meus irmãos, olha aqui para mim. Aí eu pesquisei no chat GPT. Sabe o que eu pesquisei? Qual a velocidade máxima de um homem da corrida? O máximo que um homem conseguiu correr é o Bolt, né? O maior corredor de todos os tempos. É Bolt que fala, Vitor? Me ajuda aí. Bolt. Ele atingiu uma velocidade de 44,72 km por hora na competição em 2009, em 100 metros. 44,7 é o máximo até hoje. E aí eu pesquisei sobre a velocidade dos cavalos. A velocidade máxima de um cavalo até hoje, o mais rápido, atingiu 70,76 km por hora. Mas eu pesquisei a velocidade do cervo, ou serva, né? Tanto faz. Servo é o masculino do cervo. Sabe qual que é a velocidade deles? Atinge a 80 km por hora. Você está entendendo? Quando a sua competição começar a ser com o cavalo, a velocidade do cavalo é maior do que a do homem. Não preocupa não. Deus faz os teus pés uma velocidade maior para que tu venças. Se alguém que recebe essa palavra nesta noite, levanta a sua mão, fica de pé e vamos orar. Aleluia. O que Deus tem para você não é conforto, não é descanso, não é uma cadeira de balanço. O que Deus tem para você é aprimoramento, é preparação, é resiliência, é corrida, é guerra, é competição, é luta. Mas o que Deus tem para você também é vitória. Não tem problema se a corrida do homem no mar está aos 44 km, o cavalo chega a 70. Deus faz os teus pés como os dos servos. Deus te faz alcançar uma velocidade maior e te faz andar nas alturas. Isso é tão verdade que todos nós, você já passou. Vem vindo para frente igual eu vou falando. Você já passou por dificuldades, por problemas que você falou: como que eu venci? Como que eu venci esse problema? Como que foi essa dificuldade? Como que eu consegui sobreviver? É porque Deus tomou os teus pés. Aleluia. Eu não sei se tem 1, 2, 3 ou 10 pessoas. Eu não sei qual o número que essa mensagem está atingindo vidas aqui nesta noite, mas está atingindo pessoas aqui desanimadas, pessoas aqui que estão pedindo para Deus tirar a luta. Mas a resposta de Deus para você nesta noite é: eu não vou tirar a luta. A luta é a forma pela qual Deus está te preparando para vitórias maiores. A luta é o meio pela qual Deus está te aprimorando para viver a vontade dEle. A luta é o meio pela qual Deus está aprimorando a tua fé, te dando resiliência, porque vai acirrar ainda mais a corrida. Vai acirrar.
Pastor, eu achei que o culto hoje ia ser de vitória. Eu achei que o culto hoje ia terminar. Meu irmão, não. A vitória vai ser completa só quando chegarmos no céu. Ei, sendo fidedigno à palavra de Deus. E quando você estiver aqui, é de vitória em vitória, é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Deus vai te dando vitória. A luta aumenta, Ele aumenta a tua velocidade. A dificuldade aumenta, Ele aumenta a tua resistência. A prova aumenta, Ele aumenta a tua fé. Olha para mim aqui, deixa eu falar algo importante aqui, ó. Tudo que eu estou falando é importante, mas escute isso aqui. Você já ouviu falar de George Miller? George Miller foi um dos heróis da fé. Quem já leu pelo menos alguma coisa de George Miller? Vários, né? George Miller cuidava de orfanatos e vivia diariamente a provisão de Deus. Ele vivia a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O testemunho mais famoso dele é aquele de que ele fez oração para as crianças comer pão e não tinha nenhum pão. E os funcionários não tem pão, vamos orar, agradecer que está chegando. Aí de repente, quando ele está terminando de orar, bate na porta. É o carroceiro, o padeiro falando: ei, vocês querem o pão pro orfanato aí? Porque é os pão lá do palácio lá do rei da Inglaterra. Mas eles não gostou do pão hoje não. Falou que hoje o pão ficou queimado. Eles mandou devolver tudo. Então para mim não jogar fora. Ele falou: não é o pão que está queimado. É Deus que fez eles enxergar assim. Porque tem uma multidão de crianças. Deus é o pai dos órfãos. Lembra quando eu falei de exercitar aqui? Você come, tu precisa exercitar. Tu tem que exercitar a sua fé. George Miller, aos 93 anos de idade, ele disse assim, há 50 anos atrás, no início do meu ministério, a minha fé era para orar para a provisão de $1. Hoje a minha fé está exercitada, porque se precisar de orar, eu tenho fé para orar para Deus prover $1 milhão. Porque a fé dele foi sendo exercitada. E durante todo o seu ministério, Deus não proveu, não foi 1 milhão. Segundo os cálculos do dinheiro atual, Deus proveu para eles, foi mais de 35 milhões durante o tempo que ele sustentou os orfanatos. Tu sabe por que tem vitória que nós ainda não vencemos? Porque tu está sedentário espiritualmente. Tu está se queixando e reclamando com pequenas lutas, pequenas dificuldades. Tu veio aqui nessa noite pensando, eu vou lá, porque eu quero que Deus ponha um fim nessa luta. E Deus está dizendo para você, a luta não vai acabar, tu vai vencer ela. E Deus vai te aprimorar para lutas maiores, para guerras maiores. E de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Quem crê que Deus está te preparando para os propósitos dEle, para os projetos dEle. Aleluia, vem, pega o microfone aí, presbítero Cleito, faça a oração aqui, no microfone. Apresente o seu pedido. Fale com Deus o desejo do seu coração. Mas acima de tudo, fale com Deus. Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, é não a minha. É a tua vontade, Senhor, que eu quero viver. Pode orar. Senhor Deus e Pai, nós levantamos o clamor nesta noite. Pai, nós estamos crendo no milagre do Senhor aqui nesta noite. Pai, aqui estão vidas, Senhor. São os irmãos que creram, confiaram, Senhor, e estão crendo na promessa, na cura, na vitória, no milagre, Senhor. Pai, toca em vidas esta noite, que enfermidades venham ser curadas, Senhor. Toca nesta vida agora, Deus, das plantas do pé ao alto da cabeça nesta noite. Vai curando, Senhor, vai curando, Deus, vidas esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. E enquanto você adora, o Senhor trabalha na sua vida. Enquanto você adora, o Senhor faz milagres na sua casa. Ah, Senhor, nós levantamos o clamor aos céus, porque nós estamos crendo, Senhor,
nesta palavra que foi pregada nesta noite. Em Teu nome, Senhor, nós ministramos cura em Teu nome sobre vidas esta noite. Coloque a mão sobre a tua enfermidade agora. Você que crê que o Senhor tem poder para curar, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Ah, Senhor, nós estamos orando com fé. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Tu és o Deus de milagres. Assim como o Senhor fez milagres na vida daquele homem que estava paralítico, Senhor, que há 38 anos não andava, mas mediante a Tua palavra ele foi curado da sua paralisia. Nós estamos orando por vidas esta noite. Estamos profetizando vitória. Em nome de Jesus, ó Deus Pai. Fortalecimento da fé dos Teus servos, Senhor. Resistência, resiliência para vencer as lutas, as dificuldades, para vencer as provas, Senhor Deus Pai, para aprimorar, Senhor Deus, para vencer, Senhor, toda e qualquer dificuldade e viver os Teus planos, e viver a Tua vontade, e viver os Teus projetos, viver as Tuas promessas, para a glória do nome de Jesus. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem. Aleluia, para te dar. Pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Sim, que a vitória chegará.